Capítulo 38. Os dois fachos de luz dos faróis do carro golpeavam a estrada à sua frente como as relhas de um arado, dando a impressão de que empurravam para os lados a terra da escuridão, pondo a nu o seu miolo branco semelhante ao bórax, espalhando por todo o leito da estrada. A seguir, atrás deles, os sulcos lívidos cicatrizavam de novo, imediatamente, em total escuridão. Parecia que estavam viajando daquele jeito havia horas, em silêncio, embora profundamente conscientes um do outro. Árvores passavam palidamente iluminadas de baixo para cima, ao longo dos troncos, pelo reflexo passageiro do jorro de luz dos faróis do carro, em uma incandescência fantasmagórica. Então, às vezes, não havia árvores. Elas recuavam e uma superfície negra aveludada vinha tomar o seu lugar. Prados ou pastos. Ela supôs que tinham um cheiro mais doce. Trevos. O campo aqui era maravilhoso. Maravilhoso demais para que alguém, no meio dele, se achasse nesse inferno de sofrimento. Outras estradas se ramificavam também para os lados, a todo instante, mas eles nunca entravam por elas. Mantinham-se nessa estrada larga, reta, por onde vinham seguindo. Passaram por uma placa branca iluminada de forma indireta, disposta em ângulo reto em relação à estrada, de modo que pôde ser lida quando chegaram perto. Dizia: "Bem-vindo a Hastings." E depois embaixo: "População..." e alguns números pequenos demais para serem lidos antes que o carro já tivesse passado. Ela olhou para trás, de relance por um momento, na direção da placa, em uma espécie de terror fascinado. Aparentemente, ele percebeu que Petris fizera isso sem olhar diretamente para ela. "Estamos do outro lado da fronteira do estado", comentou ele com frieza. "Viajar larga os horizontes da gente. É o que dizem." Agora eram 9h45, segundo o relógio de pulso de Petris. Haviam levado apenas meia hora para chegar ali. Passaram pela praça central da cidade. Uma drugstore ainda estava aberta e duas daquelas antiquadas jarras de água colorida que todas as vitrines das drugstore exibiam antigamente irradiaram um clarão verde, esmeralda e malva sobre eles quando passaram. Um cinema ainda tinha vida na parte de dentro, mas por fora ia morrendo depressa, a marquise já escura no saguão, a meia luz. O carro entrou numa das ruas laterais, um túnel sob a sombra de árvores frondosas, as casas todas recuadas para dar espaço a um gramado, de sorte que eram quase invisíveis na treva noturna, vistas da rua. Uma luz fraca, cintilando no fundo de uma varanda coberta de era, pareceu atrair a atenção dele. De súbito ele manobrou para cima da calçada, retrocedeu um pouco e parou em frente à casa. Ficaram ali um tempo. Então ele saiu do carro, deu a volta até o lado dela e abriu a porta. "Vamos entrar", disse ele de forma concisa. Petris não se mexeu, não respondeu. "Entre comigo." "Estão esperando." Ela não se mexeu, não respondeu. "Não fica aí sentado desse jeito. Já resolvemos tudo isso antes em Caulfield. Vamos, diga alguma coisa. Está bem?" "O que quer que eu diga?" Ele deu um tapa impaciente na porta do carro, um gesto que indicava um breve adiamento. "Vai se preparando. Vou entrar e avisar que estamos aqui." Ela ouviu-se afastar em uma espécie de estupor, como se isso estivesse acontecendo com outra pessoa. Ouviu seus passos subindo o passeio, feito de pranchões de madeira, que levava até a casa. Conseguiu até escutar a campainha da porta, dentro da casa, ali mesmo de onde estava. Não era de admirar, estava tão silencioso. Apenas coisinhas aladas zoando e zumbindo em uma árvore. Petris se ficou pensando. Como ele sabe que não vou ligar o carro de repente e fugir? Ela mesma respondeu. Ele sabe que não vou fazer isso. Sabe que é tarde demais, como eu também sei.
O tempo de parar, de recuar, de fugir, já havia passado muito antes mesmo, muito antes desta noite. Foi naquela cabine do trem que veio para cá, quando as rodas tentaram me prevenir. Foi quando veio o primeiro bilhete, quando veio o primeiro telefonema, a primeira caminhada até a drogaria. Estou tão presa e segura aqui como se estivesse algemada a ele. Agora dava para ouvir as vozes deles. Uma mulher dizendo: "Não, de modo algum. Chegaram bem na hora. Podem entrar." A porta continuava aberta, iluminada. Quem quer que estivesse estado ali já havia retrocedido para dentro da casa. Ele vinha voltando na direção de Petrus agora. O som dos seus passos no passeio de madeira. Petrus se agarrou à beirada do seu assento no carro e enterrou os dedos no estofado de couro. Ele estava agora ao seu lado, de pé. "Venha, Petrus", disse numa voz despreocupada. Esse foi o maior horror de tudo aquilo, seu jeito despreocupado, sua naturalidade. Ele não estava fingindo. Petrus também falou com voz serena, tanto quanto ele, mas sua voz soou tão débil, indistinta como a corda de um instrumento, apenas roçada com os dedos. "Não posso fazer isso. George, não me peça para fazer isso. Petrus, já discutimos esse assunto. Eu já expliquei a você na noite passada e ficou tudo acertado." Ela cobriu o rosto com as mãos em concha, logo depois descobriu o rosto de novo. Continuava a repetir as mesmas 4 palavras. Eram as únicas em que conseguia pensar. "Mas não posso fazer isso. Você não entende? Não posso fazer isso. Não existe qualquer impedimento. Você não é casada com ninguém. Mesmo na sua suposta identidade, não está casada com ninguém, muito menos na sua identidade verdadeira. Investiguei tudo isso em Nova York." "Steve, escute, estou chamando você de Steve. Não vou me derreter por isso", garantiu ele com ar jocoso. "Este é o meu nome, é assim que devo ser chamado." Cravou os olhos nos olhos de Petrus. "É o meu nome de verdade, não o nome que eu tenha apanhado por conta própria. Petrus." "Steve, eu nunca pedi nada a você antes. Em todos esses meses eu aceitei tudo como uma mulher. Steve, se existe algo humano em você, eu te suplico. Sou humano até demais, e é por isso que eu gosto tanto de dinheiro. Mas você trocou as bolas? É a minha própria humanidade que torna o seu apelo inútil." "Ah, vamos, Petrus. Você está perdendo tempo." Ela se encolheu de lado no assento do carro. Ele tamborilou os dedos no alto da porta e riu um pouquinho. Ela se encolheu de lado no assento do carro. "Por que esse horror do casamento? Deixe-me ir ao fundo dessa sua versão. Quem sabe eu possa reanimar você? Não existe nenhuma atração pessoal envolvida nisso. Você não sente nada por mim. Eu só sinto desprezo por você, por ser a mulherzinha vulgar, tola e trapaceira que é. Vou deixar você na porta da casa da família que você tanto ama, assim que chegarmos de volta a Caulfield. Vai ser um casamento só no papel, no pleno sentido da expressão. Mas vai ser firme, vai durar até a morte. E então, isso termina com seus cheliques semi-vitorianos." Petrus pôs as costas das mãos sobre os olhos como se uma explosão a tivesse ofuscado. Ele abriu a porta com um puxão violento. "Então, estão a nossa espera lá dentro. Vamos? Está apenas tornando as coisas piores." Ele começava a endurecer com ela. A oposição de Petrus começava a irritá-lo, e isso se revelava, pelo inverso, por meio de uma frieza letal. "Olha, minha amiga, eu não vou arrastar você pelos cabelos lá para dentro. Não vale a pena. Vou entrar lá um instante, telefonar para a residência dos Hazards para contar a eles toda a história agora mesmo. Depois eu vou levar você de volta para o mesmo lugar onde eu peguei. Eles podem ficar com você, se ainda quiserem ver a sua cara."
Ele se inclinou ligeiramente para ela através da porta. Dá uma olhada em mim. Pareço tá brincando? Estava falando sério. Não era um blefe. Havia uma intenção verdadeira por trás. Podia até ser uma ameaça que ele preferisse não levar adiante, mas não era uma ameaça vazia. Petris podia ver isso nos seus olhos, na frieza obstinada que havia neles, o nojo em relação a ela que lia naquele olhar. Ele virou-se e afastou-se do carro. Subiu de novo pelo passeio de pranchões de madeira, com mais decisão, mais pressa do que antes. Desculpa, eu poderia incomodar o senhor um minuto? Petris se ouviu começar a dizer quando chegou à porta. Em seguida o resto se perdeu quando ele entrou na casa. Petris se apressou a sair do carro, agarrando a porta como alguém que levanta para caminhar dormindo. Depois avançou trôpega pelo passeio de madeira até a varanda. E a era farfalhou um instante quando Petris esbarrou atabalhadamente nas plantas. A seguir avançou rumo ao retângulo de luz projetado pela porta aberta, para dentro da casa. Era como fazer força para andar com a água pelos joelhos. Uma mulher de meia idade foi ao encontro dela no corredor da entrada. Boa noite. E a senhora Hartnett? Ela está aqui? Levou-a para um aposento à esquerda, empurrando um par de antiguidades portas de correr. Ele estava de pé ali dentro, de costas para elas, ao lado de um antiquado aparelho telefônico, fixado à parede. Aqui está, jovem senhora. Os dois podem entrar no gabinete quando estiverem prontos. Petris fechou de novo as portas de correr atrás dela. Steve, disse. Ele virou-se e olhou para ela, depois deu as costas de novo. Não. Não mate, suplicou Petris. Os velhos acabam morrendo, mais cedo ou mais tarde. Já contou tudo? Estão completando a ligação para Kaufman agora. Não se tratava de um truque, uma simulação. O dedo dele não se achava próximo do gancho do aparelho, mantendo-o abaixado. Ele estava de fato fazendo o que prometera. Um som sufocado interrompeu na garganta de Petris. Ela olhou em volta, mais uma vez, de forma menos abrangente do que antes. Você já decidiu, de uma vez por todas? Ela não moveu a cabeça, apenas deixou as pálpebras fecharem por um minuto. Telefonista, disse ele. Cancele a ligação. Foi um engano. Recolocou o aparelho no gancho. Petris sentiu um pouco de enjoo e tontura, como acontece quando acabamos de olhar de uma grande altura. De repente, recuamos de novo. Ele foi até as portas de correr, empurrou-as energicamente para os lados. Estamos prontos, avisou na direção do gabinete do outro lado do saguão. Ele ofereceu o braço dobrado para ela, sarcástico, insolente, inclinando seu cotovelo para que ela o segurasse, sem sequer olhar para Petris enquanto ela o fazia. Petris se avançou e os dois seguiram juntos na direção do gabinete, o braço dela enganchado ao dele. Lá dentro se achava o homem que iria casá-los.